tema que tem muitas vertentes. É um assunto que dá para falarmos em um retiro com 5, 6, 7 mensagens. Tem muito conteúdo sobre isso, não só o divórcio em si, mas sobre família, casamento, o papel do homem e da mulher. Então, nós vamos dar um panorama rápido em tudo isso e vamos ver a resposta do Senhor. E que Deus fale ao seu coração profundamente. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, onde estamos aqui reunidos em Teu nome, para te adorar, te exaltar e rever, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja. E nesta hora, Pai, que o Teu Espírito mais uma vez venha tocar ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, o Teu conselho, ó Deus, e que a Tua palavra tenha um espaço no nosso coração, para o louvor da Tua glória. Nós oramos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus criou o casamento, isso não é novidade. Deus criou macho e fêmea, deu de presente a sexualidade, vida sexual para o casal, dali os filhos. E então, a continuidade disso, até chegar a nós aos nossos filhos. Daqui a pouco, meus netos, se o Senhor permitir. E assim, a geração continua. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que haja o casamento. O casamento é o encontro de duas pessoas com toda uma formação histórica, educacional, cultural, influenciada por pessoas, por professores, pela sociedade, pelos seus valores, seus princípios. E aí vem tudo isso como um cometa do lado de cá, e aí vem o cônjuge do lado de cá com tudo diferente. E aí acham que combinam, se casam, e aí então desfrutam de tudo aquilo. E o divórcio? O divórcio é o ponto final em tudo isso. Em uma decisão de dar continuidade àquilo que um dia decidiram e até fizeram um compromisso no altar de ser para sempre. Vem crises, vem dificuldades, as diferenças, as garras aparecem com o tempo, a impaciência, a falta de lidar em determinadas situações da vida, porque vivemos um dia de cada vez. Quando casamos, não casamos com diploma de marido e diploma de mulher, ainda que façamos o curso de noivos, mas é construindo a ponte e andando em cima que nós aprendemos. É na prática, né? A palavra de Deus sobre o divórcio, lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz que Deus odeia o divórcio. Está escrito: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. O casamento não foi feito para terminar, mas infelizmente, hoje, o número de divórcio tem crescido. Eu trouxe algumas estatísticas. A quantidade de casamento diminuiu entre 2016 e 2017. Caiu 2,3% a quantidade de casamentos, enquanto a taxa de divórcio aumentou 8,3% no mesmo período. A média de duração do casamento civil em 2007 era de 17 anos,
E 10 anos depois, 2017, baixou para 14 anos a média de um casamento. Essas são as estatísticas. Meus irmãos, o divórcio, ele não vem da noite para o dia. O divórcio, ele é um progresso de algo que não está correto. Ele, na verdade, é o ápice desse progresso, que não deveria estar acontecendo dentro de um relacionamento. E alguns dos sinais que o divórcio dá dentro de um casamento, eu destaco pelo menos 4 segundo Gary Collins, do livro Aconselhamento Cristão, um excelente livro de pesquisa sobre aconselhamento. Ele fala que alguns dos sinais, primeiro, falhas na comunicação dentro do casamento, quando não há mais diálogo, ou quando se evita tocar num assunto porque não quer expor ou não quer, tem medo do que pode vir do lado de lá para cá, então evita determinados assuntos, e essa falha na comunicação é um sinal de que algo precisa ser corrigido. O segundo, o desrespeito do cônjuge como indivíduo. A minha esposa, ela tem uma preferência enquanto eu tenho outra. E eu, então, ignoro a preferência dela e quero que prevaleça o que eu quero, ou o que eu gosto, ou do jeito que eu prefiro. Isso em qualquer área. Às vezes, eu vejo, vira e mexe, aparece esse tipo de ilustração, que, porque o casal brigou porque prefere o papel higiênico saindo assim e o outro prefere o papel higiênico saindo assim. Ou então, porque no meu casamento a esposa aperta a pasta de dente no meio e eu prefiro que aperte a pasta de dente no final. Então, preferências. Mas isso é café pequeno, como diz o ditado. Agora, em tudo no casamento, há diferenças, e que nós precisamos respeitar a posição do indivíduo. Agora, claro que tudo dentro de uma prioridade no casamento. Deixa eu melhorar aqui. Priorizando o casamento. Eu prefiro, por exemplo, vir no culto só domingo à noite. Será que isso é saudável para um casamento cristão? Então não é nesse sentido que eu estou dizendo. Existem princípios e valores que são inegociáveis. Inegociáveis. Mas esse respeito do cônjuge como pessoa, como indivíduo. Eu preciso ter o meu momento, minha caminhada, ou então enfim, nós precisamos respeitar. Terceiro é a omissão da sua individualidade. Aí já é o outro extremo. Ao invés de você não respeitar, na verdade você não se respeita, que é a primeira mensagem da série, a falta de amor próprio. Você simplesmente se anula, acaba se esquecendo de quem você é dentro do casamento. E aí, como eu já vi várias situações dessas onde houve a separação, mas eu até me anulei, errou. Porque nós temos quando nós entramos no casamento, Flávio, eu entro como pessoa, eu tenho meus gostos, eu tenho minha individualidade, eu tenho minhas prioridades, as minhas preferências, e eu também não posso me anular totalmente. Porque o casamento é você ceder. Eu lá em Cuiabá eu vi um senhor que falou assim, casamento é assim, enquanto um junta a terra, o outro vai lá e chuta. Aí vai e junta de novo. Mas nós precisamos ter, também dentro do casamento, a nossa individualidade. Estou pensando seriamente em estudar design de interiores. Para quê? Respeita. É uma preferência. Vai começar e não vai terminar?
para que vai querer trabalhar com isso agora? Deixa a pessoa. É a individualidade que precisa ser respeitada. E o nosso papel como cônjuge é apoiar, é incentivar. Não deu certo amanhã, aquela frase que nunca deveria acontecer na casa. Eu não avisei? Eu não falei para você? Esse tipo de acusação não deve acontecer dentro do casamento. Não deu certo? Vamos embora, a vida continua. Amanhã é um outro dia que nem existe, que Deus ainda vai criar para nós. Então essa omissão da individualidade não pode acontecer no casamento. É prejudicial. E as pressões externas, opiniões de parentes, amizades livres com o sexo oposto, crises profissionais, enfermidades, crises financeiras, também, infelizmente, às vezes oprimem o casal e isso precisa ser levado em consideração. Amizades livres com sexo oposto, na época que o livro foi reeditado, não se tinha os smartphones. Mas imagine hoje com um celular na mão, essa questão do relacionamento com sexo oposto. Eu vou contar como que eu converso com uma pessoa do sexo oposto no telefone. Eu sempre penso assim, se a pessoa estiver dando um print na tela, copiando tudo que eu estou falando, ela não vai ver nada demais. Eu sempre converso com uma pessoa do sexo oposto nesse sentido. Se a minha esposa abrir o meu celular, ela não verá nada demais. Então nós temos que trabalhar dessa forma, de uma forma transparente. Se o seu celular ficar na mesa da sua sala sem o código, a senha, você fica em paz ou não? Eu estou falando especificamente sobre sexo oposto, relacionamento, o que você fala, o tipo de brincadeira, o tipo de publicação que você compartilha. Isso contribui, afeta o seu casamento ou contribui? Quem é você lá no celular? Você sozinho no seu celular. Então isso também é um sinalzinho de que o divórcio pode estar querendo acenar para você lá na frente. Então que nós devemos, nos policiar, né? Quais são as causas? Destaquei 2 autores também, um Josué Gonçalves e peguei também alguns pontos do Gary Collins. Josué Gonçalves, pastor do Ministério de Família, amo família, né? Ele diz o seguinte: uma das causas do divórcio, a falta de sabedoria para resolver pequenos conflitos no dia a dia, que tendem a se maximizar, tornando o relacionamento insuportável. É a progressividade de um problema que não, se não tratado agora, aquele farelinho, aquele grãozinho de areia pode virar um muro. E aí, quando você tentar resolver, já perdeu. Já não tem como mais solucionar. E Gary Collins fala demais. A infidelidade conjugal, claro, primeiro. Abandono do lar, mencionando a orientação de Moisés para a carta de divórcio. O abandono do lar já é um tipo de divórcio de facto, né? Só talvez não de direito, mas se abandona a família, abandona a esposa, o cônjuge, já é um tipo de divórcio. Incompatibilidade cada vez maior, as diferenças extremas, a aprovação social do divórcio, porque hoje é literalmente opcional se deixar pela voz da sociedade, o divórcio é uma alternativa. E o casamento pode ser um test drive, se não der certo, tudo bem, né? Então, isso tudo contribui, são vozes que ferem os princípios bíblicos, que acabam empurrando você a tomar a decisão, né, do divórcio. O egoísmo como prioridade, a imaturidade diante dos compromissos no casamento e o estresse persistente dentro do casamento. Razões que podem causar um divórcio. Esse egoísmo como prioridade, nós precisamos lembrar que casamento é uma sociedade. Eu não casei
para o meu bem e pronto. Meu bem, não que a Priscila é meu bem, né? Mas eu preciso lembrar que casamento é uma sociedade. Eu já tive uma banda, e quem já tocou com banda musical aqui há muito tempo, com o mesmo time, ou já teve uma banda por muito tempo, sabe que a banda também é um casamento, mas só que um casamento com vários músicos que precisam, nós precisamos estar em sintonia, nós precisamos estar, compreender, e casamento é isso, é essa compreensão. E nós precisamos lembrar que o nosso cônjuge nunca foi, nunca será, nós nunca seremos donos. Eu faço o que eu quero, não, porque casamento é uma parceria, abençoada por Deus, aprovada por Deus, criada pelo Senhor, mas que nós temos nossos papéis, e é sobre o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, dado essa introdução, esse panorama sobre casamento e divórcio, como prevenir o divórcio? Como prevenir? Primeiro, permita que Deus seja o Senhor em sua casa. Biblicamente, eu não posso começar uma proposta para a permanência de um casamento sem que o Senhor seja o Deus dentro de nossos lares. Sinceramente, eu não sei quem eu seria como marido, como pai, se não fosse Deus em minha vida. Eu não sei o que seria de mim. De onde eu vim, o que eu aprendi, as referências que eu tive, o que eu ouvi do meu pai quando bebia, os conselhos que ele me dava, aquilo que eu testemunhei com os meus olhos, eu não sei quem eu seria. Mas quando o Senhor, nós permitimos que o Senhor seja o Deus nos nossos lares, que Ele tenha o seu devido lugar como Deus, como Senhor, então nós temos uma possibilidade infinitamente maior de permanecermos no casamento. Porque tribulações vêm de tempos em tempos. Costumo dizer que no casamento, as tribulações, quando nós vamos aprendendo com eles, e com as tribulações com elas, e corrigindo a rota, porque essa é a questão, nós aprendemos com os fracassos, com os erros, corrigirmos as rotas e continuarmos, o que acontece é que essas crises, elas não acabam, essas crises, elas vão se distanciando cada vez mais. No começo do casamento, é quase todo dia. Depois vai passando para uma vez por semana. Depois uma vez por TPM, ou por mês. Aí depois passa por uma vez por semestre. E aí depois aquela discussão que fica intenso, aquela coisa, uma vez por ano. Mas vira e mexe, ele vem. Então nós temos que ir aprendendo. Bom, vez passada eu fui por aqui e não deu certo. Então, dessa vez eu vou por aqui. Então nós temos que ir corrigindo. Mas nós precisamos convidar o Senhor para ser o Deus na nossa casa. O que significa isso? O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, existe uma intervenção de Deus aqui. Se o Senhor não edificar a casa, então há consequências. Mas a pergunta é: e se o Senhor edificar a casa? O que vai acontecer se o Senhor edificar a casa? Firmará os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. As tempestades virão, as dificuldades, as crises conjugais, as tentações, mas nós permaneceremos de pé. Então aqui nós destacamos o Senhor, a edificação e a casa. Se o Senhor é uma condição, é condicional. Se o Senhor não edificar, então há consequências. Mas quando nós permitimos que o Senhor edifique, há benefícios, há privilégios que às vezes nós nem mesmo conhecemos. O Senhor na nossa casa, permitir que Deus seja o Senhor,
é o seu reinado real e intencional. Eu preciso anular a minha educação, que fere os princípios da palavra de Deus. Eu preciso anular as minhas feridas, as minhas crenças, aquilo que eu aprendi de errado sobre casamento, sobre o meu papel como marido, como esposa. Eu preciso anular e olhar para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz que eu posso fazer, que eu não posso fazer, que eu posso dizer, que eu não posso dizer. Então, eu preciso ter a palavra de Deus como norte para a minha vida e para o meu casamento. Aquilo que a Bíblia diz que eu posso, eu posso. E é isso que eu devo viver. Então é condicional. Se o Senhor, nós precisamos colocar o Senhor como o Senhor da nossa vida intencionalmente. Precisamos permitir. Edificar, como eu disse, firmar a nossa casa, a nossa vida, o nosso casamento sobre a rocha que é Cristo. E a casa, quando diz casa aqui, nós podemos ler também casamento e também filhos. Então nós temos que, o Senhor precisa ter o seu devido lugar dentro do nosso casamento. Desta forma nós prevenimos o divórcio. Eu quero ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 11 a 15, que deixa muito claro o que acontece quando Deus é Senhor na nossa casa e quando Deus não é Senhor na nossa casa. O texto diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas a nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, olha aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Meus irmãos, quando Deus está no casamento, a nossa visão vai além de uma visão óbvia, uma visão lógica, uma visão natural do casamento, do perdão. Eu não levo desaforo para casa. Eu não aceito que mulher faça isso comigo. Ou então, você acha que marido vai mandar em mim. Tudo isso cai por terra quando nós temos a perspectiva bíblica para o casamento. Então, a primeira prevenção é deixar Deus conduzir a sua casa através dos seus princípios. Volto naquele ponto. Analise o que é admissível na sua casa. Se você é permissivo demais com coisas que ferem a palavra de Deus, cuidado. Cuidado. Segunda prevenção para o divórcio: não abandone a sua missão no casamento. Aqui eu vou falar um pouco mais, porque o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Esse trabalham aqui, eu estou colocando como missão no casamento. Qual é a nossa missão dentro do casamento? Eu destaquei pelo menos 5 missões. A missão do amor, a missão conjugal, a missão espiritual, sexual e a missão de paz. A missão do amor: marido, amem as suas esposas. Essa é a orientação de Paulo. É o respeito e a consideração. Esposas, submetam-se a seus maridos. O marido é o líder do lar. A esposa auxilia o marido. Enquanto o marido vai à caça, a esposa
fica em casa com os filhos, preparando o alimento, cuidando da casa, porque o marido está ali fora. É claro que o mundo é outro, mas o princípio de Deus permanece. O papel do homem é provisão, proteção no lar. Autoridade, liderança, responsabilidade, fazer. E o papel da esposa é adjuntora, auxiliadora. Isso é bíblico. É auxiliar o marido na sua missão. Submissão não é estar abaixo, mas ao lado na missão, apoiando diretamente a missão do marido. Porém, dentro do casamento tudo é mútuo, recíproco, é junto. A decisão é tomada junto. Não é nenhum momento a Bíblia aponta de que o marido é quem tudo prevalece do jeito que o marido quer e a mulher que se calha aí porque é do meu jeito e acabou. Não. É relacionamento com amor. Com amor. Então, os maridos devem amar a esposa se submeter aos vossos maridos, entendendo que a responsabilidade da casa, a liderança do lar é dele. Um exemplo é o seguinte: quem apita o jogo é o juiz. Pode ser o Neymar mais rico 30 vezes que o juiz. Pode ser o Neymar, aquele goleiro lá, o melhor goleiro do mundo, mas quem decide não é ele. O papel não é dele, o papel é do juiz. E o marido no lar tem esse papel. Agora, tendo a esposa como auxiliadora, como ajudadora, então ele tem também a opinião da esposa. Eu não tomo decisões sozinho em casa. Eu sempre converso com a Priscila. Quando a Priscila, porque não adianta, mulher, né, pastor Paulo, tem o sexto sentido. A esposa vê coisas que o marido não vê. Não pensa, maridos, que você enxerga tudo que você não enxerga, não. Tem coisa que só a esposa vê. Porque é a perspectiva feminina. É a perspectiva, às vezes, do lado de fora da situação. Porque como nós temos a responsabilidade de tomar decisões, às vezes nós estamos ali e a responsabilidade pode até nos cegar em algumas áreas. Mas aí vem o conselho de fora e aquilo ali soma. Para nós mudarmos para Aracaju, quando eu falei para a Priscila assim, Deus está dizendo para irmos para Aracaju. Ela falou assim, você tem certeza? E aí? Eu falei, tenho. Ela falou assim, então é de Deus. Porque eu estava orando para que Deus desse a resposta através de você. E se eu falasse assim, eu acho, que segurança ela ia ter, né? Então Deus nos usa como liderança, né? A missão do amor. Os pais amem seus filhos, não provoquem a ira. Filhos, amem seus pais. Segundo é a missão conjugal. Aqui eu entro um pouco mais nos detalhes. Lembrando, amor, mutualidade, reciprocidade deve reger o casal. E não aquela coisa do militarismo ou do autoritarismo. Não, mas sempre caminhando junto em amor. Dr. James Dobson, ele diz, o que a esposa e os filhos esperam de um pai, do homem da casa? Saber quem são, saber para onde estão indo, colocar a casa em cima dos interesses próprios, lutar pelo que acredita e saber no que ele crê. Já faz algum tempo que eu tenho dito aqui para a nossa igreja, o ministério de homens, nós precisamos fortalecê-lo. No ano passado nós começamos aquele culto às 5 da manhã, por uns 6 meses, mas depois eu optei em parar, mas só que não houve uma continuação. Por que eu digo isso? Eu acredito que uma igreja que tem um ministério de homens forte, firmados na palavra, sabendo quem nós somos como homem, qual a nossa missão dentro do casamento, dentro da família, compartilhando nossas dificuldades, eu acredito que a igreja fortalece. Acho que a igreja fortalece. Em setembro agora estou indo para Cuiabá, numa reunião que vai ter lá com o pastor Todd, do Texas,
foi um contato que nós fizemos nos Estados Unidos, nós estamos trazendo o primeiro congresso de homens dos Estados Unidos para Cuiabá. Nós trouxemos o pastor Jay Lemons para Aracaju e estamos com o pastor Todd lá. Vai acontecer o congresso de homens no ano que vem. Essa reunião que nós vamos para lá é sobre isso. Mas eu estou tentando trazer para o ano que vem aqui para Aracaju também o treinamento, essa conferência do Ministério de Homens. Gideões, Ordem dos Pastores, União de Missionários dos Homens. Então, todos os homens reunidos para um congresso, uma conferência. Mas para que isso? Fortalecimento dos homens na igreja e na família. Fidelidade cada vez maior. Nós precisamos caminhar juntos, porque nós temos uma missão. E não é uma missão mamãozinho com açúcar, não. Nós temos a responsabilidade dentro da nossa casa. Então, como homem de Deus, nós temos que saber qual é a nossa responsabilidade e assumir essa responsabilidade. Infelizmente, hoje, meu Senhor, a gente vê aí homem que dá mais trabalho do que trabalha, sabe? Tem jovens que chega a dar pena, assim, tomara que nenhuma mulher se encanta aí, porque senão ela vai ter que pedir esmola para 2. Então, nós como homens, nós temos uma missão, e nós temos que saber qual é ela. A missão do marido: amor, autoridade e liderança, responsabilidade no lar, palavra de honra, provisão, proteção e legado. Esse legado não necessariamente é herança, mas a Bíblia diz que nós temos que deixar herança para os nossos filhos. Mas um legado de referência, como homem de Deus, homem íntegro, né? Responsabilidade e palavra de honra. Hoje, dificilmente, uma mentira, uma facilidade para mentir que se tem hoje, mas nós temos que honrar, ser um homem de Deus. O papel da esposa: amar, auxiliar o marido, cuidar da casa e dos filhos. Não que quando o marido chega, ele não tem também essa missão. Mas quem supostamente, né, assim, na visão tradicional bíblica, quem passa o dia em casa, zelando pelo lar e preparando as coisas, é a esposa. E a missão da esposa é essa. Ainda que o mundo aí fora grite na independência feminina e assim por diante, mas a missão da esposa dentro de uma família é essa. Porque o que acontece? Olha que interessante, gente. Quando eu não quero entrar na questão financeira, tá? A verdade é que quanto mais dinheiro tem, melhor. Melhor que eu diga assim, menos uma preocupação, né? Preocupação financeira, mas quando se tira a esposa de casa, tem que colocar outra, já percebeu? Outra que eu estou falando não é amante, eu estou falando que tem que colocar ou uma diarista. É ou não é? Ou tem que colocar uma secretária para fazer o que a esposa deveria estar fazendo. Porque Deus criou a família dessa forma. Cada um com a sua missão, né? Então nós temos, a esposa tem a sua responsabilidade. Mas hoje em dia, é claro que compreendendo a questão financeira, a realidade financeira, a desvalorização, vamos dizer assim, também da moeda, enfim, os dois precisam ir para a rua. Os dois precisam trabalhar. Mas o interessante é que na volta, quem tem o senso de missão cumprida é o marido. Quem vai para o sofá? É o marido. Por que ele vai sem peso na consciência? Irmãs, não é maldade não. Nós vamos para o sofá, eu estou falando nós aqui, mas eu não vou, viu? Nós vamos para o sofá, nós homens vamos com tranquilidade, porque a nossa missão foi cumprida lá fora. Já trabalhamos, já fizemos a nossa parte. Enquanto as esposas, quando chegam, a casa está fora do lugar, olha tanto de louça que tem para lavar, olha essa roupa. E ela se sente na obrigação de ter que resolver aquilo. Mas ela se sente naturalmente na obrigação, porque é o papel dela. Não estou falando que ela é empregadinha, gente. Pelo amor de Deus, não entendam isso. O esposo tem que ajudar também. Porque isso é amor. E o amor é serviço. Não é sentimento. A minha ajuda
o meu auxílio para com a minha esposa é para que ela tenha menos sobrecarga. Gente, lá em casa a gente não tem diarista, nem secretária. Lá em casa, toda semana, pelo menos uma vez é assim, ó, eu já abro a porta, fecho, já vou direto para a pia. Desocupar a louça. Já vou direto, por quê? Porque eu sei que é banho do Danielzinho, as crianças, a desobediência, que criança está na hora de deitar, aí vai correr, vai brincar. Para depois, quando o mundo acaba, eu falo em casa, quando o mundo acabar, que eu vou parar para ler um livro, quando o mundo acabar. Mas aí eu já vou desocupando ali, já vou ajudando. Criançada, olha, independência, ó, banho, escovar o dente, berço, já vamos, vai caminhando, vocês já têm as perninhas de vocês, vocês já sabem, vamos ajudando aí. Porque realmente não é fácil. Agora imagine se ficar tudo isso só para a esposa. Antigamente se tinha aquela escala dos filhos mais velhos, né, que ia ajudando também. Mas os tempos mudaram. Então nós precisamos saber qual é o nosso papel e cumprir. Agora, quando isso inverte, é também problema. Quando o pastor Beto Piropo, coitado, inclusive está com depressão, fiquei sabendo que está com depressão. Pastor Beto, um homem de Deus aqui de Feira de Santana, foi pastor em Cuiabá, pastor de família na primeira igreja em Cuiabá. Ele falava assim, você quer ver um homem adoecer, é ele ficar 3 meses sem emprego. É de 3 meses para lá, né? Porque o papel do homem é essa provisão. Ah, mas eu vou ficar em casa, graças a Deus que minha esposa tem um trabalho, então ela vai, enquanto isso eu vou ajudando aqui em casa. Mas deixe-me dizer uma coisa, isso precisa ser temporário. Porque o papel lógico, bíblico, não é esse. O plano de Deus é quem a provisão vem do homem. A provisão vem do homem. E o auxílio em casa é o papel da mulher. Eu posso ajudar? Posso. Minha esposa pode trabalhar fora e eu ficar em casa? Posso. Mas a ordem não é essa. A ordem bíblica é que cada um tem o seu papel. A mulher que quer mandar na casa, destrói a casa. O papel da liderança na casa não é da esposa. É do marido. Quando o homem se omite na sua liderança, é natural que a mulher assuma alguém. A verdade é que, naturalmente, alguém tem que assumir. Alguém tem que assumir. Volto num jogo de futebol. Quando o juiz é muito fraco, algum jogador domina o jogo. Alguém vai liderar. E às vezes essa liderança vai até para os filhos dentro de casa. Não, quem vai mandar que sou eu, quem faz a coisa. Aí fica o pai e a mãe girando ao redor do reizinho, ou da menininha, da princesinha. Então, essa inversão de papéis é também prejudicial. Quando o homem se omite, ou quando a mulher quer mandar também dentro de casa. Não que o papel do homem é mandar, viu? Mas o papel do homem é a liderança. Liderança espiritual. O homem é quem deve conduzir a casa em direção ao Senhor, os filhos ao Senhor. A desobediência, o homem trazer também, voltar o trenzinho no trilho, é por aqui. Questão financeira, voltar, liderança. Nosso papel é liderar. Eu já contei algum tempo atrás aqui, lá em casa o cartão de crédito meio que quis bater as asinhas, assim, crescer para cima de mim. Eu falei, não, vem cá. Fui lá no banco, falei, 5 mil de limite. O banco não tem pena, né? 5 mil de limite. Falei, senhor banco, corta isso para 150. Hã? 150. Baixa aí. Baixa. Aí falei para a Priscila, falei, amor, tá aqui o cartãozinho, mas o limite agora é 150. Não, que a Priscila não é gastadeira, não. Graças a Deus. Mas é aquele negócio, a gente estava vivendo uma liberdade que a gente não tinha. Então, se eu não pego e trago, é até injusto eu esperar que a Priscila faça isso com as atividades que ela tem. Então, a liderança é nossa. A responsabilidade é nossa. E ainda a minha palavra foi, gente, é só por uma questão de tempo.
só para desafogar, só para a gente pagar as contas. Pagamos, aí não que a gente agora vamos nadar de novo, gente. Não é isso. Mas nós temos que ter, então, essa liderança. Cada um tem o seu papel, a Bíblia é clara nisso. Então nós não podemos omitir. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Aqui mostra então essa diferença, né? Então a mulher sábia edifica, abençoa, deixa o lar feliz, mas a mulher que é insensata derruba a casa. Provérbios 24:3-4, com a sabedoria, perspectiva espiritual, né? Se constrói a casa, com discernimento se consolida, e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem de grande, do que é precioso e agradável. Então essa missão conjugal, recapitulando, missão do amor, missão conjugal, missão espiritual, ensine a criança no caminho que deve andar. Nós, marido, precisamos conduzir a esposa para Cristo. Esposa deve nos abençoar também. Marido, vem cá, deixa eu orar por você. Coloca a mão na nossa cabeça assim e ora por nós. Nós precisamos de vocês, um ajudando o outro. E os pais ajudando as crianças, ensinando as crianças. Os cônjuges se ajudam e honram então todos ao Senhor. A missão sexual, satisfação sexual mútua. Mútua. Respeito, amor e frequência. Olha o que diz o texto, 1 Coríntios 7, versículo 4 e 5. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, respeito e amor para ambos. Ninguém é maior que ninguém. O meu corpo pertence a Priscila, o corpo da Priscila pertence a mim. Nós, como casal, nos pertencemos, nos amamos e temos a alegria de estar juntos. Mas olha o que diz o texto. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem a quê? À oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. A Bíblia é clara aqui. Então, há uma missão sexual do casal dentro do casamento. De um satisfazer o outro e com frequência, exceto em comum acordo e por motivo de oração. É um jejum aí, né? E a missão dos pais, que é ensinar os filhos no caminho do Senhor, deixar a herança e respeitar o espaço dos filhos. Então não omita a sua missão no seu casamento. Dessa forma você vai prevenir o divórcio. Agora, você se omite na vida sexual. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, adivinha. Adivinha, gente. Por falta de domínio próprio, está dizendo aqui. Não justificam o adultério, mas se escancaram uma porta tamanho do mundo. E não há um plano B para o seu cônjuge. Não há. Ou você supre as necessidades, ou fim, ou problema. A Bíblia é clara em dizer. Né? E o terceiro e último, sejam perseverantes na edificação da casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se há trabalho, há necessidade de perseverança. Edificação é trabalho contínuo. Você tem uma de construir seu cônjuge, outra. Cada um tem a sua missão. Perseverança, perdão na caminhada. Todo trabalho tem as suas recompensas. Então, se hoje eu trabalho para a edificação da minha casa, é inevitável que amanhã eu colherei alegria, prosperidade, bênçãos, prazer em voltar para casa, né?
Faça então valer a pena cada dia dessa construção. Viva um dia de cada vez. Ficou magoado hoje? Resolva. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Resolva o problema. Por quê? Se você não resolver, amanhã você vai rotular seu cônjuge. Você vai rotular. Ou então, se você for orgulhoso demais e não ir lá também resolver, você também vai contribuir para a destruição, para um possível divórcio amanhã. Longe de nós, longe de nós. Para concluir, 3 atitudes para prevenir o divórcio que nós precisamos lembrar. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Nós somos exemplos dentro de casa, para o cônjuge e para os filhos. Quando nós temos a consciência de que nós precisamos ser exemplos, como pessoa, como marido, como mulher, como pais, a nossa responsabilidade aumenta. E nós, então, desfrutaremos do preço que nós mesmos vamos pagar. Mas nós desfrutaremos da comunhão, da alegria de estar em casa, para a glória de Deus. Quero ver tem um post aí, eu compartilhei um post, que eu achei muito interessante, eu não sei se chegou aí. Chegou. Olha essa notícia, gente. Idosos com 82 anos de casados dizem que o segredo é manter Deus no casamento. 82 anos de casado. Ela tem 100 anos e ele tem 103 ou 104. Tá na descrição. 82 anos de casado. O artigo é muito interessante, porque eles falam assim: nós nunca brigamos. Nós trabalhamos, nosso relacionamento sempre foi assim. Se tem alguma coisa errada, nós dois temos que sentar e resolver até ficar certo. É simples, né? Levar uma vida simples. Simples. Mas para isso, crentes em Jesus, o segredo, manter Deus no casamento. Porque a verdade é que quando nós não mantemos Deus no casamento, prevalece a nossa vontade, a nossa voz, o nosso tom de falar, a nossa carnalidade. E quem que resiste, quem que persevera com um carnal do nosso lado todo dia? Por isso que prevaleça em nós e no nosso cônjuge o Espírito de Deus. Amém? Não permita que seu casamento se torne um fardo. E se já tornou, não entrei nesse detalhe, mas se tornou, responda por que entrou, se tornou um fardo. E procure ajuda. Procure ajuda. Porque se você não procurar ajuda, você não vai aguentar o fardo. Não vai aguentar. Não basta só orar para um casamento feliz. Não é só oração. É missão. É cumprir os papéis. Casamento não é para criança. Casamento não é para menino, para menina. Casamento exige muito da nossa vida emocional. Exige muito. Não é brincadeira. Por isso, a necessidade de Deus para vencermos no nosso casamento e superarmos as dificuldades, as crises que acontecem. Acontecem. Mas no Senhor nós temos a vitória. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, te rendemos graças, porque o Senhor é o Deus criador do casamento. Por causa do pecado, ó Deus, nós enfrentamos lutas, dificuldades, crises. Mas te rendemos graças porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus de ressurreição. É um Deus que pode ressuscitar o amor também. Naqueles casamentos que estão
fracassados, o Senhor pode restaurar. Há o seu papel, Senhor, como nós lemos. Se o Senhor não edificar a casa, ó Deus, nós reconhecemos que há a tua parte e nos submetemos a ela. Reconhecemos a necessidade de dar o devido espaço para o Senhor ser Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, debaixo das tuas instruções, exercermos o nosso papel e a nossa missão no lar, como marido, como esposa, como filhos. Mas há também a nossa tarefa. Em vão trabalham os que edificam, ó Deus. Então, o nosso papel também é edificar a casa. Por isso nós clamamos, ó Deus, sabedorias dos altos céus. Pedimos, ó Deus, a tua misericórdia e o renovo diário, ó Deus, para que possamos desfrutar de todos os benefícios e presentes que o Senhor reservou somente para aqueles que são casados. E, ó Deus, nós queremos as tuas bênçãos, ó Pai. Nós queremos, não estamos aqui determinando nada, mas derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre nós. Obrigado, Senhor, pelos casamentos da tua igreja. Obrigado por aqueles que têm perseverado. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão passando por tribulações, por dificuldades, por aqueles que têm até talvez cogitado, ó Deus, o divórcio como uma alternativa. Senhor, tenha misericórdia. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos para sermos bênçãos. Ó Deus, que o nosso casamento seja um reflexo da tua glória, que a sociedade possa olhar para nós e se inspirar, mas que dentro de casa seja realidade, ó Deus, essa alegria, essa vida em abundância que provém do Espírito, ó Deus, que nós possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Esse é o clamor, ó Deus, que fazemos e pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a igreja.